Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou Andréa dos Santos Oliveira. A aula de hoje é da disciplina Fundamentos e Prática da Alfabetização 1. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as diferentes concepções de linguagem e a sua influência no processo de alfabetização. Mas antes, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,65 m de altura, tenho os cabelos ondulados, castanhos, na altura do ombro. Estou usando um vestido midi de mangas longas. Bem, gente, essa disciplina é uma disciplina que vai tratar da alfabetização. E eu inicio com uma pergunta muito importante: o que é alfabetizar? Será que existe apenas uma resposta para essa pergunta? Ao longo dessa disciplina, vocês vão perceber que não. Que dependendo da minha concepção teórica, dependendo da forma como eu compreendo a linguagem, dependendo da forma como eu compreendo, né, que a criança desenvolve a linguagem, eu vou ter uma forma diferente de alfabetizar, ou seja, eu vou alterar a minha prática pedagógica dependendo daquilo que eu acredito, né, ser a linguagem, por exemplo, a relação como o ser humano aprende. Aqui eu trago uma citação do professor Dagoberto Bunharena, que é um grande pesquisador da linguagem, né, um grande pesquisador da alfabetização. O professor Dagoberto, ele diz assim, olha: as escolhas para ensinar não deixam jamais de articular com as concepções sobre a formação humana, com concepções de língua escrita e com objetivos políticos e econômicos nas esferas do movimento histórico. Então, veja bem, quando eu inicio essa aula perguntando o que é alfabetização, não existe apenas uma resposta para isso. Por quê? Porque vai depender, né, como eu compreendo a formação humana, como o sujeito ele aprende, como o sujeito ele se desenvolve, como ele se constitui. As minhas concepções sobre, né, esses atos, elas vão influenciar na forma como eu compreendo o ato de alfabetizar. Trago também o Geraldi, que é um outro grande estudioso da linguagem, João Vanderlei Geraldi, e ele diz assim: antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de aula, é preciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política. Não temos como desvincular a nossa ação, a nossa prática pedagógica, né, dessa opção, dessa concepção política, que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade, com os mecanismos utilizados em sala de aula. Então, trago esses dois autores para dizer, depende, né, depende da forma como o professor entende o mundo, entende o desenvolvimento, entende, né, a forma como ele considera que o ser humano aprende, a forma como ele compreende que o ser humano se desenvolve, a forma como ele compreende a linguagem, tudo isso vai influenciar no seu ato de alfabetizar. Em todo o processo educacional, inclusive no ato responsável de alfabetizar, devemos refletir sobre as seguintes questões. Que questões são essas que nós devemos levar em consideração? Mais uma vez, eu trago aqui o João Vanderlei Geraldi, quando ele diz: em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia, olha que questão prévia importante. Para que ensinamos, o que ensinamos? E sua correlata, para que as crianças aprendem, o que aprendem? É esquecida. Ou seja, o professor, no ato de ensinar, esquece dessas questões tão importantes. Para que ensinamos o que ensinamos? Né? E para que as crianças aprendem o que aprendem? São perguntas fundamentais que nós devemos fazer. E o João Vanderlei Geraldi diz que muitas vezes o professor esquece de se fazer essas perguntas, né? Parece-me, no entanto, que a resposta ao para quê dará efetivamente as diretrizes básicas das respostas. Então, nós precisamos saber para que nós estamos ensinando. Isso aí também vai influenciar na forma como eu vou alfabetizar
às crianças. E o que é a linguagem? Porque na aula de hoje nós vamos falar sobre a concepção de linguagem, que não é uma concepção única. O professor Moisés José Rosa Souza, ele vai dizer que, desde que for empreendida pelos homens, o entendimento da linguagem não é uno. Pelo contrário, a heterogeneidade de entendimento revela a grandeza que é pela sua natureza dinâmica e está sempre se construindo. Então, como eu disse, como é que esse professor alfabetizador, como é que você, aluno, que está se constituindo em professor, pedagogo, né, que pode atuar aí na alfabetização, como você compreende a linguagem? O professor Moisés está dizendo que não existe apenas uma única concepção, são muitas as concepções. E dessas concepções, né, qual é aquela que você, né, compreende sendo, né, a que está mais coerente com a sua forma de pensar, com a sua forma de compreender o desenvolvimento da linguagem, seja a linguagem oral, seja a linguagem escrita. Então aqui eu trago 3 correntes, né, 3 formas de compreender a linguagem. A primeira dela, a linguagem é vista como expressão do pensamento. A linguagem é aquilo que nós usamos para expressar o nosso pensamento, é uma forma de compreender a linguagem. A outra é que compreende a linguagem como instrumento de comunicação. E a terceira é aquela que compreende a linguagem como forma de interação. Quem apresenta essas 3 formas diferentes de compreender a linguagem é o João Vanderlei Geraldi, como eu disse, um grande estudioso da linguagem que escreveu um livro muito conhecido, Texto em Sala de Aula. E aí, o que essas 3 formas dizem sobre a linguagem? Então, a linguagem como expressão do pensamento. Será que a linguagem é apenas a expressão do pensamento? Será que linguagem é isso, expressão do pensamento? De novo, eu trago o professor Moisés José Rosa Souza, quando ele diz: pois não concebo a ideia de que o pensamento seja promotor da linguagem, ou esta seja resultado daquele. Se assim fosse, precisaria o sujeito pensar antes para conseguir usar a linguagem? Então veja, o professor Moisés, ele é da filosofia da linguagem, né? A concepção de linguagem dele está pautado nos estudos de Bakhtin, nos estudos de Voloshinov, né? De autores brasileiros como João Vanderlei Geraldi, do professor Dagoberto Bunharena. Então ele não compreende que a linguagem seja expressão do pensamento. E ele pergunta, então se eu não me expresso, né? Então significa que eu não penso? Porque se eu for associar que a linguagem seja isso, expressão do pensamento, se eu não me expresso, ou se eu não me expresso bem, né? Então eu não penso bem? Como funcionaria isso dentro dessa lógica? E aqui eu trago o Geraldi, que diz assim, essa concepção, qual concepção? Que entende a linguagem como expressão do pensamento. Essa concepção ilumina basicamente os estudos tradicionais. Então veja, aqueles, né, estudiosos, professores tradicionais, é que vem a linguagem como expressão do pensamento. Se concebemos a linguagem como tal, somos levados a afirmações correntes de que pessoas que não conseguem se expressar não pensam. E isso nós sabemos que não é verdade. Então, essa corrente aqui, né, da linguagem como expressão do pensamento está muito vinculada aqui com a gramática tradicional, mas é uma forma de conceber a linguagem. A outra forma, como eu disse, é a linguagem como instrumento de comunicação, né? Essa forma de conceber a linguagem deu até origem aos elementos da comunicação: emissor, receptor, canal, mensagem, código, referente, né? Mas será que a linguagem é isso? Será que a linguagem funciona apenas como instrumento de comunicação? Aqui eu trago, né, de novo, o professor Moisés José Rosa Souza, quando ele diz assim: não nego que a linguagem propicia aos falantes e escreventes que se comuniquem socialmente, porém acredito que ela seja muito mais que isso, ou seja, a linguagem é muito mais que instrumento de comunicação. Se a considero apenas como elemento de comunicação, esvaziam-se as suas possibilidades e potencialidades de uso. Então, o que o professor Moisés está dizendo aqui? Se eu compreendo que a linguagem é apenas instrumento de comunicação, eu reduzo,
né, a importância, o poder da linguagem. Porque dentro da perspectiva que criou o professor Moisés, que também é a mesma perspectiva que eu acredito, a linguagem tem uma importância muito grande na vida do sujeito. Porque a linguagem, ela funciona como... É pela linguagem que eu me constituo enquanto sujeito. Pela linguagem que eu vou formando a minha consciência, que também é uma consciência social, né? Por quê? Porque a minha consciência, as minhas ideologias, as minhas crenças, elas foram formadas a partir do meu convívio em sociedade. E esse convívio é sempre mediado pela linguagem. Vocês conseguem perceber como o conceito de linguagem tem que ser muito mais amplo, né? E não restritivo, como, por exemplo, como instrumento de comunicação? E o professor Moisés continua. Se assim a entendo, insisto, tenho de ao mesmo tempo tomá-la como sistema. Veja, se eu compreendo a linguagem como instrumento de comunicação, eu vou entender a linguagem como um sistema, né? A linguagem é um sistema passível de descrição e, consequentemente, de normatização. E isso faz pouco sentido se considerar a linguagem como atividade que atua na formação humana. E aí, né, aqui eu faço ainda uma pergunta, né, linguagem como instrumento de comunicação, como nós estamos explicando aqui, será que a linguagem pode ser definida, compreendida como instrumento de comunicação? De novo, eu trago João Vanderlei Geraldi quando ele diz: essa concepção está ligada à teoria da comunicação, que é a teoria, como eu já disse, que fala, né, que os elementos envolvidos no ato de comunicar, emissor, receptor, canal, mensagem, código, referente, né? E vê a língua como código. Então, veja, essa forma de enxergar a comunicação vê a língua como um código. O que é enxergar a língua como código? Como um conjunto de signos que se combinam segundo regras, capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros didáticos, é a concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais. Então, a linguagem como instrumento de comunicação está aqui, ó, fincada no estruturalismo e no transformalismo. Mas a gente percebe que esse grande estudioso, o João Vanderlei Geraldi, não compreende a linguagem como instrumento de comunicação. E a terceira forma, né, de conceber a linguagem é a linguagem como forma de interação. E aqui, de novo, eu trago o Geraldi quando ele diz: mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Vamos pensar em todas as atividades humanas. Gente, em todas elas, a linguagem está presente. Veja que desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, né, e mesmo quando eu sonho, a linguagem está ali envolvida em todas as ações humanas. E conforme os homens, né, vão criando novas necessidades, vão criando também outras formas de interagir, outras formas de se comunicar, por exemplo, né, por meio dos diferentes gêneros do discurso. Então, compreender a linguagem como forma de interação é compreender a importância da linguagem para a constituição humana. E ele continua: por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo a não ser falando. Com ela, o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. Aqui, né, essa forma de compreender a linguagem deu origem à linguística da enunciação ou teoria da enunciação. Depende do autor, ele vai dar um nome diferente, né? Linguística da enunciação ou teoria da enunciação. E o que defende a concepção, né, socio-interacionista da linguagem, ou seja, aqueles que compreendem a linguagem como interação, né? O que eles defendem? Aqui eu trago Santos, também uma grande estudiosa da linguagem, Sônia Santos, uma professora lá de Marília, que ela diz assim: essas pessoas percebem a linguagem enquanto interlocução, inferindo que a criança aprende a falar de forma ativa. Então, veja, compreender a linguagem como forma de interação, né? A linguagem socio-interacionista coloca a criança não no lugar de um ser passivo, mas de um ser ativo.
de um ser inteligente, criativo, que interagindo com outros falantes e fazendo uso da linguagem para satisfazer as suas necessidades. Por que não é isso? Nós utilizamos a linguagem para satisfazer as nossas necessidades. Aliás, desde o seu surgimento, a linguagem está vinculada a isso, né? A linguagem ela foi criada para satisfazer as nossas necessidades humanas. E conforme essas necessidades elas vão se alterando, nós vamos criando também outras formas, né, de nos comunicarmos. Vamos pensar, há pouco tempo, não era uma necessidade o uso do gênero e-mail, por exemplo, né? Por quê? Porque o homem não tinha essa necessidade, se comunicava por meio de cartas, por exemplo. Quando ele teve essa necessidade de uma comunicação mais rápida, de uma comunicação muito mais veloz, o que ele faz? Ele cria novos gêneros. Isso é natural no processo, né? Gêneros vão caindo em desuso, gêneros textuais, e novos gêneros vão surgindo. Isso prova o quê? Que a linguagem, né? O homem, ele cria essa linguagem, ele desenvolve essa linguagem para que essa linguagem possa servi-lo, né? E não o contrário, né? Então, não tem as normas pré-estabelecidas, mas quem faz essas normas somos nós, sociedade, somos nós, sujeitos, e essas normas, elas vão variando, né? Elas vão se transformando ao longo do tempo. Então, como a concepção de linguagem do professor influencia nas práticas de alfabetização desenvolvidas em sala de aula? Aqui eu trago uma citação de Lobo, quando ela diz: a alfabetização é conduzida pela forma como se concebe a linguagem. Esse professor pedagogo que vai alfabetizar, como ele concebe? Será que ele acha, né, que a linguagem é a expressão do pensamento, né, que a linguagem é instrumento de comunicação? Ou será que ele concebe a linguagem como forma de interação? Porque a partir dessa concepção ele vai desenvolver a sua prática pedagógica. E aqui eu faço uma nova pergunta. Qual a concepção de linguagem nos métodos tradicionais da alfabetização? Aquele professor que utiliza os métodos chamados de tradicionais, né? Qual é a concepção que ele tem de linguagem? Aí, para isso, eu cito Lobo quando ela diz: nos métodos tradicionais, a aprendizagem da escrita e da leitura é uma questão técnica e neutra, desvinculada dos interesses sociais conflitantes em disputa pela interpretação da realidade. Ou seja, é uma linguagem sem sentido, né? Geralmente por palavras soltas, isoladas, descontextualizadas, por sílabas, por letras, né? Dificultando aí, dentro da concepção que eu acredito, dificultando o processo de alfabetização. E qual a concepção de linguagem nos métodos tradicionais de alfabetização? Na concepção tradicionalista da alfabetização, a ênfase na aprendizagem da leitura e da escrita é colocada na língua vista enquanto sistema abstrato e não uma língua concreta. O que é a língua concreta? É uma língua viva, é uma língua, né, nos usos sociais que nós fazemos dela. Vamos pensar fora da escola, eu me comunico, né? Às vezes eu tenho que fazer uma lista, às vezes eu tenho que fazer um convite, às vezes eu tenho que escrever um e-mail, veja, são diversas situações e eu sempre estou utilizando a língua, mas uma língua viva, né? E não uma língua morta. E aqui a Lobo está dizendo, né, que essa concepção tradicional é uma língua vista enquanto sistema abstrato, imutável, né, uma língua que não muda, né? E a gente sabe que a língua se transforma para atender aos interesses dessa sociedade. Então, a língua muda dependendo da região, dependendo da classe econômica, dependendo, né, da formação do seu usuário. Então, a língua ela vai se transformar. A língua ela não é imutável, mas a concepção tradicional enxerga a língua como imutável, como homogênea, ou seja, uma língua única, e a gente sabe que, né, as pessoas usam a linguagem de forma distinta, porque cada pessoa vem de um lugar, vem de uma classe social, cada pessoa tem a sua experiência de vida e tudo isso influencia no uso da língua, de formas linguísticas submetidas a uma norma. Então, nessa concepção tradicionalista, a aquisição se daria por um receptor. Veja que usa aqui a palavra aquisição. A língua adquirida, é como se a língua estivesse lá, alguém vai lá e pega. Será que é assim? Será que é assim que realmente acontece? A linguagem ela é adquirida? E nessa concepção, o receptor ele é passivo, né? E essa aquisição acontece por meio de imitação e repetição de
de modelos. Veja que é uma forma tradicionalista de conceber a alfabetização. E a aprendizagem é guiada pelas regras do bem falar e do escrever certo, né? E aí segue-se as normas, né, gramaticais, né? Acredita-se que a única norma considerada correta é a linguagem culta, desconsidera as outras variantes, e aí, né, tudo aquilo que o aluno leva, a sua bagagem, as suas experiências e vivências, o professor considera como errado nessa perspectiva, né? Corrigindo, por exemplo, até sotaques, por exemplo, muitas vezes o professor acaba corrigindo porque diz, não existe uma única maneira, né, de falar, de pronunciar, por exemplo, essa palavra. Então, regras do bem falar e do escrever, e regras, né, escrever certo. Nessa concepção tradicional da linguagem, né, ela desconsidera as experiências culturais diversificadas, porque imagina uma sala de aula lá com 30 crianças. Com certeza essas crianças vêm de vivências, vêm de locais diferentes, então são crianças muito diferentes. E essa concepção tradicional, segundo, né, a Lobo, desconsidera essas experiências diversificadas, desconsidera as variedades linguísticas existentes, que, como diz, são muitas, a diversidade regional, a diversidade social, a diversidade etária, né? A diversidade histórica, porque a língua também se transforma no decorrer do tempo, desconsidera tudo isso, né? E aí prioriza o trabalho mecânico da cópia e da escrita em detrimento da compreensão e da interação entre leitor e escritor. Ensina uma língua morta, uma língua abstrata, né? Pensam que escrever é copiar e não é. O ato de escrever é um ato complexo, né? Que exige ali, né? Por exemplo, saber o que estou escrevendo, para quem estou escrevendo, por que estou escrevendo, né? Uma necessidade de escrever, assim como o ato de ler, né? Eu não posso compreender o ato de ler como o ato de decodificar. Ler é construir sentidos. Então, eu tenho que estar de forma ativa ali, dialogando com o texto. Bem, nas concepções tradicionais de linguagem, no processo de alfabetização, eles enfatizam mais o significante, que é a forma gráfica e sua relação com o sonoro, né? Do que a significação contextualização. Preferem muito mais, né, se ater ali, né, na questão dos fonemas, ou hoje chamado de consciência fonética, do que de fato na significação, na contextualização, a habilidade perceptivo-motora, do que a linguagem escrita como expressão, produção. Não consideram as diferentes experiências relativas às escritas anteriores do aluno, nem as de fora da escola, nem os diferentes níveis de compreensão acerca da escrita. É isso que diz Lobo a respeito da concepção tradicional de linguagem no ato de alfabetização. Então, aqui eu faço uma pergunta: qual a concepção de linguagem nos métodos tradicionais da alfabetização? E a Lobo quem responde essa pergunta. Nessa perspectiva, a alfabetização passaria pelo ensino das convenções. Quais são essas convenções? Formas gráficas, correspondência, som-letra, montagem de sílabas, palavras, montagem de frases, treino, né, de ortografia, onde a significação é deixada de lado ou relegada a um papel secundário, certo? E o modo como atualmente está a escola organizada impede a relação entre ela e a vida. Por quê? Quando nós vamos alfabetizar, segundo, né, essa estudiosa, a Sônia Santos, nós devemos pensar como nós usamos a linguagem fora da escola. Então, né, nós temos que usar a linguagem de uma forma que a gente perceba a relação entre essa linguagem e a vida, né? Portanto, entre os enunciados e as situações extraverbais. Ou seja, o ensino da linguagem, especificamente da linguagem escrita, não está relacionado às situações reais da vida das crianças, lá na escola cujo professor é tradicional, tá? Por isso, elas não sentem necessidade de uso desse instrumento cultural. Aqui, né, eu cito o professor Dagoberto Binharena e a Sônia Santos. Quer dizer, para a criança usar a linguagem, seja na modalidade oral ou escrita, ela precisa sentir necessidade.
Para que eu estou escrevendo? Por quê? Para quem eu estou escrevendo? E a partir dessa necessidade, aí eu vou, inserindo os diversos gêneros textuais dentro da sala de aula, sempre pensando nos sentidos. Porque nessa concepção interacionista, socio-interacionista, os sentidos, têm que estar presentes desde o início do processo de escolarização. Bem, gente, é isso. Aqui eu trago as referências da nossa aula de hoje e até a próxima aula. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.